Às vezes eu esqueço que esse Zoom, ele é bandido, me derruba. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu copiei tudo isso aqui, tá? Vou até fazer de novo. Tinha umas outras informações aí que não eram relevantes, eu deletei. Eu copiei tudo isso aqui que nós fizemos. Essa é uma coisa boa do Excel. Eu colei aqui do ladinho. Tá? Colei aqui do ladinho. E agora eu vou calcular tudo de novo para 2 turnos. 2 turnos. E aí meu tempo disponível para produção vai ser isso aqui vezes 2. Tá? 8,8. Paradas de produção, eu vou ter agora 15 minutos, né, que vai ser 0,25 horas para a máquina aquecer, mais, então igual na frente não vai dar, 15 minutos para a máquina aquecer, 15 minutos parados no primeiro turno, mais 15 minutos parados no segundo turno. E 25 porque é um quarto de hora, tá? 0,75 horas. Se quiser fazer em minutos, também dá para fazer aqui, ó. 45 minutos dividido por 60 vai dar o 0,75, tá? Então, produção teórica, tem que multiplicar. Aqui já calculou certo. Produtos bons já calculou certo, aqui já calculou certo. Modo 1, olha só, a minha produtividade aumentou um pouquinho, de 44 para 45, tá? 44 para 45, esse 90 aqui que é? Aqui tem que multiplicar por 2. No turno normal, produziu-se 15 mil, a demanda é, beleza, isso aqui não quer dizer. Eu posso pagar, isso aqui não faz sentido. Eu quero que vocês olhem, é o OEE. Olha só, meu OEE de 88,7 passou para 90%. Tá? Por quê? Porque eu ganhei 15 minutos parados na minha fábrica. Então, isso é ganho de produtividade. E a capacidade real aí de 44 barras por hora para 45 barras por hora. Não é que eu vou produzir mais, é que eu vou ficar menos tempo parado, então, na média, eu consigo uma produtividade um pouco maior. E aí, a minha produção, ó, de 15 mil barras passou para 15.800, 15.612, 15.847 barras. Há uma diferença de barras por dia. Não, por mês. Então, esse é o detalhezinho. Esse é o pega-ratão da questão. Esse é o pega-ratão da questão. Com alguma dúvida ainda, pessoal? Ficou claro isso? Não sei se... Mais ou menos. Mais ou menos. Então, tá bom. Depois da quinta vez que você calcula isso, você começa a ficar craque. Pois é. Acho que eu vou botar mais umas 5 tarefas, então, para ficar... Tá bom? Não, professor, pelo amor de Deus. As piadas de professor são sempre as mesmas, né? Piadas de professor são sempre as mesmas. O problema vai ser só lembrar de passar tudo isso aí agora pro Excel. Eu encaminho para vocês esse aqui, não tem problema nenhum. Só o problema é lembrar o que cada um quer dizer, né? Sim. Mas eu mando vídeo também, eu sempre estou salvando eles de qualquer maneira, enfim. Bom, a gente estava aqui em ferramentas de qualidade, a gente falou um pouquinho sobre o PDCA, né? Não sei se isso ficou claro para vocês, mas isso é que nem essas contas de gerenciamento aí, né?
elas, como eu disse, depois da quinta, sexta vez que você faz, você começa a entender melhor o procedimento. Tá? A gente falou um pouquinho sobre 5S, eu vi que a Nicéia mandou a foto ali do 5S realizado no escritório, né? Então, os documentos. Tá? Eu fiz um aqui na minha oficina, só que eu não lembro se eu tirei a foto antes. Então, vou ter que dar uma conferida nisso aí. Eu tô com um cliente lá, que eu tô a fim de implementar o 5S lá nele. Só que não tá fácil convencer não tá fácil de convencer a alta direção. É preciso sensibilizar a alta administração para que se comprometa com a conclusão do programa 5S. Por quê? Porque os funcionários você consegue convencer eles de maneira fácil. Tá? Seja por pressão, né? Ou eles estão ganhando para isso, certo? Então isso eu acho que eu vejo que é bem fácil convencer funcionário. Tem atrito? Tem, né? Porque é uma mudança, você sai da zona de conforto, certo? Você mexe às vezes com a ferida do funcionário, tá? Porque eu já vi funcionários pensando que uma vez a gente fez um 5S num setor de parafusos, e organizamos parafusos por tamanho, né? Do menor por maior, que era uma encrenca. Todas que você precisava de um parafuso, cada parafuso era de uma posição diferente. E aí o funcionário trabalhou 2 dias e ele, na folha do trabalho, tirava, botava a caixinha lá dos parafusos. Tá? Em pouco tempo, estava tudo de volta como era antigamente. A gente foi lá, questionou ele, tal. Não gostou, né? O que foi? Eu estava acostumado desse jeito. Aí a gente parou, falei, né? Tudo bem, né? Passou e tal, passou uns dias aí, são umas semanas. Eu fui lá falar com ele e tal. E eu pesquei que ele tinha medo de ser demitido. Olha só, ele tinha medo de ser demitido. Então, na cabeça dele, se ele deixasse os parafusos organizados daquela maneira, só ele sabia onde é que estavam os parafusos. Só ele sabia onde é que estava cada parafuso, o que parafuso ia em cada componente. Então, na cabeça dele, ele tinha essa crença, né? Então, aí foi conversado, tal e tal, mas não foi fácil de modificar a cabeça do funcionário. Mesmo a alta direção, a administração, querendo. Ó, se tu não fizer a organização como o diretor está pedindo, aí sim tu corre o risco de perder o emprego, né? Então, aí desceu meio a seco. Né? Mas o funcionário a gente tem esse poder, né, de negociar com ele. Agora o diretor não é mais complicado. Né? O diretor é como quero eu, é assim, assim, assim. E 5S é muito difícil de você ver resultado financeiro. Né? Então, se o diretor ele é uma pessoa que anda bastante na fábrica, ele vê diferença, né? Ele vê os funcionários mais motivados e ele compra o programa. Agora, se é uma pessoa que é muito ligada no financeiro, nos números, pode ser que ele ache um gasto, né? Porque você vai comprar caixas, vai comprar etiquetadoras, né? Etiquetas, adesivos, certo? Painéis. E aí, que nem aqui foi comprado essas caixas azuis aqui, né? Foram instaladas. Então, isso é investimento. Tá? Isso é investimento. Aqui também, ó. Estava na prateleira, foi colocado dentro da caixa. Isso é investimento. Certo? Ó, foi botado uma correntinha. Então, isso você tem que comprar. Então, e, às vezes, esses detalhes aí é o que encrencam. Tá? Encrencam. 5S. Olha aí no setor administrativo, né? E uma coisa que você consegue vender por administrador é isso aqui, né? Qual a mensagem que esse ambiente, qual a mensagem que esse ambiente passa para o visitante, para o teu fornecedor ou para o teu cliente, né? Meu Deus. Se a mesa do chefe é assim, a empresa
é assim também, né? O que me garante que meu pedido não vai se perder no meio dessa papelama? Ô, professor, Oi. só vou deixar claro que aquela foto que eu tirei não era do meu armário, tá? Pelo amor de Deus. Mas não é Era vergonha ter do, armário. Tu sabe era que. do armário da minha colega, que eu pedi autorização. Aham. E ela disse, ai, mas eu já ia arrumar, é que eu tô muito apurada. Eu disse, não, não, te ajuda a arrumar, é que eu É preciso uma só fazer tarefa da escola, diz. fica É, tranquila. é uma tarefa da faculdade. É, Tem gente que tem não, toque, né? Que tem transtorno já de ver uma coisa bagunçada, já tem que organizar. eu não gosto nem muita folha em cima da mesa. Ah, eu sou meio bagunçado, eu tenho que confessar. Os dias eu disse para a guria que me ajuda, eu disse, por que você tem todos esses papéis aí, né? Não precisa, enfim. Ela disse, para dar a impressão que tenho bastante serviço. Eu É, disse, ó, entendeu? Então, isso são crenças que existem na cabeça do funcionário, né? Seja ele da administrativo, seja do operacional, enfim. E isso é, às vezes, essa cultura, essa questão de cultura que eu falei na aula passada também, né? E às vezes fica difícil de mudar dentro de uma empresa. Mas é legal, fazer 5S é divertido. É divertido. Tá, vamos lá. Então, por que disso, né? Ah, professor, eu quero começar a melhorar a qualidade da minha empresa. Ou você vira empreendedor, né? Você vira empreendedor, começa a atuar no mercado e é bem fácil de você se perder num ambiente. Começa a tua empresa começa a crescer, começa a vender, você não consegue mais ter tempo para organizar, né? E isso, enfim, é bem fácil de acontecer. Então, por onde é que eu começo? Ou começo a ter problema de qualidade, começo a contratar funcionário, o funcionário não tem a mesma qualidade que o empreendedor, né, tem na hora da montagem dos produtos e tudo mais. Como é que eu faço para aumentar a qualidade? Então, eu começaria nesses dois quesitos, tá? PDCA, é você pensar dessa maneira, não pensar em fazer o produto com qualidade, pensar, dado o problema, como eu vou resolver esse problema, a ação foi efetiva ou não e o que eu posso fazer para que esse problema não aconteça de novo. E além de você fazer isso, você ensinar as outras pessoas para elas fazerem também, né, os seus funcionários, enfim. E 5S. Tá? Esse é o ponto inicial para a melhoria de qualidade da empresa. Da empresa. Deixa eu ver se eu tenho aqui aquela figurinha que eu gosto de mostrar. Aqui, ó. Tá, então, a gente está estudando ferramentas de qualidade. O que é uma ferramenta? Né? Tem um martelo, que é uma ferramenta. E tem um problema, que é um parafuso. O martelo serve para fixar o parafuso? Serve para soltar o parafuso? Ora, depende da força da martelada que tu dá, talvez até solte, né? Ou talvez até aperte. Tá? Mas fica bem claro que não é a ferramenta mais adequada para o problema. Então, quando você for estudar ferramentas de qualidade, a primeira coisa que você tem que entender é isso, né? Usar a ferramenta correta de acordo com o problema a ser solucionado. Se você entender isso, olha, 50% desse item da disciplina, tá? Já está resolvido. Já está resolvido. Porque você vai falar com qualquer pessoa da qualidade, a gente usa o Pareto, a gente usa a CEP, a gente tem ISO TS, né? Grande coisa. Tu sabe para que serve isso? Para que tipo de problema? E não adianta de nada você ter uma ferramenta muito avançada, certo? Se ela não é adequada, ela não está alinhado com o teu problema. Tá? Por mais que você pague caro dessa ferramenta, ela não vai resolver o teu problema com eficiência. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, né? Utilizar a ferramenta adequada para o seu problema. Tá? Deixa eu ver se tem elas aqui estipuladas.
Tudo bem. Dados numéricos, isso aqui eu botei, não lembro como é que eu chegava nessa conversa, mas vamos lá. Para você saber o teu problema, você precisa de informações. Tá? Informações. Claro, se a empresa é sua e tal, eu sei qual que é o problema. Mas às vezes as informações te dão uma amplitude maior, tá, do teu problema. Se isso é realmente um problema grave ou não é, enfim, o que você pode fazer para contornar isto, tá? E informações, elas vêm em duas maneiras. Dados numéricos e dados não numéricos. Dados numéricos são números, tá? Números, variáveis discretas. Quantos defeitos, quantos operadores, quantas reclamações, certo? Numa contagem. Ou contínuas, certo? Tempo, temperatura, velocidade, pressão, características dimensionais, né? Diâmetro, tamanho, enfim, resistências dos materiais, durabilidade, tá? E aí, aqui então, discreto é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. E a contínua, ela pode ser 1,5, 1,7555, né? Enfim, qualquer valor. E o jeito de tratar com elas pode mudar um pouquinho. Ou dados não numéricos, né? Reclamação, sugestão, pesquisas, né? Vocês fazem bastante pesquisas aí nas ABS, certo? Sugestões dadas aos funcionários, tá? E por aí vai. Ideias, né, dos funcionários e por aí vai. Os dados precisam ser analisados para gerar informações úteis. Então, de novo, martelo e parafuso, martelo e prego, né? Não adianta de nada você coletar um monte de dados, tá? Que você não consegue analisar, e não adianta de nada você analisar se você não consegue interpretar, né? Tirar disso uma informação útil, certo? Então, isso também a gente vê bastante na empresa, a gente faz controle de tudo, tá? Beleza. E aí dá um problema, tu vê o cara lá puxando um monte de informação, mas nem ele sabe para que ele está puxando tanta informação assim. Então, isso cabe a um pensamento crítico, ele é um ser pensante e conseguir fazer esse filtro. Tá? Então, para tomar decisões, decisão de informação baseada na coleta de dados confiáveis, né? Dados só são úteis se gerarem algum tipo de informação e, consequentemente, alguma ação. Tá? Então, isso é bem comum se vocês forem em alguma reunião de qualidade, tal e tal. Ah, foi medido, tal. Aí o chefe, o gestor, o diretor, enfim, tá, e aí o que eles vão fazer com isso? Tem que dar um chega para lá. Por quê? E isso é o que o analista de qualidade faz, né? O cargo de analista ele faz. Ele junta essas informações, mas nem sempre ele consegue converter esses dados, essas informações na ação. Tá? Isso não é fácil falar. É fácil falar, mas não é fácil fazer. Certo? Não é fácil fazer. Então, ó, portanto, informação. A empresa não coleta dados, é um caso. A empresa coleta dados, mas não analisa, é outro caso. A empresa coleta, analisa de forma superficial ou incorreta. Né? A empresa coleta, analisa, mas não atua. E o ideal, a empresa coleta, analisa e atua. Tá? Então, esse é o ciclo de qualidade, né? E que se busca numa empresa. E aí, quanto maior o volume de dados, maior será a necessidade de emprego de ferramentas apropriadas para coletar, processar e gerar informações, a fim de manter e melhorar os resultados. Tá? Então, se você tem lá uma empresa que produz, sei lá, 5.000 peças por hora, tá? E aí você mede lá uma dimensão de peça a peça, sei lá, de um sistema informatizado, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Você precisa de uma ferramenta para analisar, porque não tem como alguém inspecionar um a um. Então, você precisa de um computador, de um software, né, para te ajudar a tratar essas informações. Então, isso é as dicas, tá? As dicas. A ferramenta e o problema, tá? Dados, informação, né? E transformar essa informação em algo
em algo útil. Tá? Agora a gente entra nas ferramentas de qualidade propriamente ditas, tá? A gente vai ver ali uma das principais, né? Existem mais, enfim, e cada dia surgem algumas novidades, mas eu trouxe algumas principais aqui para a gente conversar e debater. Brainstorming, tá até errado, escrito errado, é brainstorm, ING, storming, tá? Então essa palavra vem em inglês, brain é cérebro, e storming seria uma tempestade, um tempestuoso, certo? E quando a gente junta as duas, brainstorming, aí vira uma palavra bem comum aí no ambiente corporativo, né? Fazer um brainstorming sobre isso. Aí tinha um colega de trabalho que chamava do toró de parpite, né? Seria uma tradução mais literal aí, uma serração de palpite. Né? O que que é? É uma grande bagunça. Né? O brainstorm é uma grande bagunça. É uma técnica intencionalmente desinibidora para encorajar o pensamento criativo. Tá? Em empresas que são um pouco rígidas, sei lá, não sei se faz sentido eu falar isso, mas é uma reunião um tanto quanto informal, certo? Com gentes, quanto mais multissetores, tá? Multidepartamentos, quanto mais gente misturada de outros departamentos, enfim, melhor. Tá? E vale a... Bom, vai falar um pouco mais ali abaixo ali. Então, ela é uma técnica para gerar palpites, gerar ideias, gerar produtos. Tá? Para que se usa? Encaminhar o raciocínio das pessoas com o objetivo de descobrir causas e anomalias, processos, enfim, para muita coisa se usa brainstorming. Né? Como é que vai ser a nossa marca da nossa empresa? Você pode fazer um brainstorming sobre isso. Tá? Não só sobre problemas de qualidade. Importante, aí está o parafuso, o problema. Técnica é usada quando já se sabe qual o problema a ser resolvido. Tá? Então, você faz uma reunião com os departamentos da empresa. Então, olha, a gente tem essa peça aqui que está mal embalada. Você já sabe qual é o problema resolvido. Tá? Então, todos os membros devem ser bem informados sobre qual é o problema. A sessão deve ser descontraída para privilegiar o pensamento criativo. Então, a gente está com esse problema aqui. Não é uma reunião para dar mijada, certo? Com isso você tem que... Isso é cultura, a empresa vai criando cultura disso também. Tá? Bom, toda reunião que tem problema é para dar mijada. Aí o pessoal já vai para a reunião já com o guarda-chuva, né? Aberto aí para tentar não respingar ou já sabe para quem empurrar, né? Foi por causa disso, mas eu já vou falar que tal coisa porque eu recebi assim e tal. Não é essa a função do brainstorming. Brainstorming é uma reunião para, a gente tem esse problema, certo? Eu quero saber de vocês quais são as opiniões para que a gente não tenha esse problema no futuro. O PDCA, lembra? Teve o problema, né? Resolvi o problema. Então, o que eu posso fazer para... Não é resolver, essa peça está sem embalagem. Essa peça está sem embalagem. Então, eu pego, vou botar ela na embalagem. Resolvi o problema. Não. Por que essa peça estava sem embalagem? O que eu posso fazer para garantir que essa peça não seja mais enviada para o cliente sem a embalagem adequada? Então, o foco é um pouquinho diferente. Pode ser uma reunião estruturada ou uma reunião não estruturada. Tá? Reunião estruturada, você vai passar de 1 a 1, tá? E aí cada pessoa deve dar uma ideia a cada rodada, certo? E às vezes tem umas brincadeiras, né? Que uma ideia tem que, enfim, uma puxa a outra, né? Enfim. Ou uma reunião não estruturada, que as pessoas vão dando ideias conforme elas surgem em suas mentes. Se o grupo é inibido, é tímido, você faz uma reunião não estruturada. Tá? Quer dizer, é muito relativo, né? Porque você tem
ou ninguém fala nada, aí você obriga as pessoas a falarem pela reunião estruturada, ou todo mundo quer falar tudo ao mesmo tempo. Tá? E aí você obriga a cada um na sua vez de falar. Então, essa troca de reunião estruturada para reunião não estruturada vai do bom senso de quem está realizando a reunião. Tá claro isso? Acho que assim fica fácil de entender. Não rir, não criticar, não elogiar ideias. Tá? A gente está só jogando ideias no funil. Depois a gente vai afunilar e extrair o que é de bom. Mas o importante do brainstorming é quanto mais opiniões, quanto mais ideias, melhor. Tá? Não fazer gestos de reprovação, embora às vezes esse gesto é inconsciente. Né? Alguém fala uma coisa, tu já... Que pariu. O que esse cara tá falando? Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar quando a gente for anfitrião da reunião, né? Mesma coisa. Não julgar, e toda ideia deve ser lançada, então, com a ideia do funil. Então, roteiro sugerido, certo? Por aí vai. Aí aqui tem um exemplo de brainstorming. Causas de filas em bomba de posto de gasolina. Quem que era a equipe que participou da reunião? Gerente do posto, frentista, o encarregado das compras, o PCP, o líder ou condutor da sessão, tá? E o gerente de recursos humanos. E aí, cada pessoa foi dando uma ideia, né? Então aqui tem umas ideias que eles deram, né? Bomba insuficiente, demora no pagamento, baixa vazão, pouco frentista, frentista sem treinamento, layout, né? Que seria a organização das bombas inadequadas, certo? E por aí vai. Aqui é do tempo do cheque ainda, né? Mas a gente tem um problema com o cartão. Método 635, ou brainstorming fechado, é mais organizado, certo? Você tem esse problema de bagunça aí na reunião do brainstorming. Reúna 6 pessoas, cada uma com uma folha de papel em branco. Solicite que escrevam 3 ideias em suas folhas. Passe para o companheiro que leia as 3 e escreva as mais 3. Então, essa que eu falei que vira uma brincadeira, né? Repita o processo no mesmo sentido até que a folha passe 5 vezes pelo mesmo participante. Então, é bastante ideia. Tá? Bastante ideia. Vantagem do método, incentiva a livre associação. Né? Quando a pessoa deu ideia, outra já vai ter outra ideia baseada na primeira ideia. Incentiva a participação equitativa, ou seja, todo mundo participa de forma igual. E rompe as barreiras causadas por inibição. Tá claro isso, pessoal? Vocês já participaram de algum brainstorming ou não? Quando eu estudava na UX, nós fizemos uma dinâmica meio parecida com isso aí. É? Uhum. E sobre o que era a dinâmica? Eu não lembro, prof. Imagina, 6 anos atrás. Ah, mas 6 anos era ontem. Mas era um assunto que a professora tinha dado e daí era para fazer essa dinâmica aí. Mas foi bem interessante, bem legal. E aí? Como tornar a aula online mais interessante? Como resolver esse problema? O que vocês acham? Não dá cálculo. Não dá cálculo para o aluno fazer. O problema da aula é só o cálculo, o resto está tudo certo. Olha, essa matéria que maravilhosa. Concorda, Rafa? Pode ser. Ou para mim, até que se tiver uns cálculos, até vai. O problema é esse tal de Excel aí, que é. Às vezes me atrapalha. Então, vamos ter que fazer uma dupla. Eu entendo um pouquinho do Excel e você de cálculo. Fechou. No brainstorming sai bastante ideias aí. A parte do cálculo eu tenho alguma dificuldade com isso, porque eu acabo pensando muita coisa em forma de conta e às vezes para passar para as outras pessoas eu acabo passando de forma estruturada.
né, em forma Como é, em como é forma de tua fórmula. como é tua área, teu perfil, você sabe de cálculo, você se empolga bastante, né? Mas aí tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Na questão de gestão de pessoas, por exemplo, eu já melhorei bastante, mas ainda tem algumas questões a serem resolvidas aí, né? Então, tudo tem esse ponto positivo, mas tem vários pontos negativos também. Então, como fazer para tornar a aula online mais interessante, mesmo tendo cálculo? Bah, aí complica. Troca o professor, né? Troca o professor não mais cálculo, aí dá tudo certo. Não, professor, tá bom. Então, eu acho que assim, é claro que eu não tô, não, eu tô fazendo aula online, eu tô professor preguiçoso, né? Eu tô fazendo aula parecida com a presencial. Mas existe muito conteúdo na internet bom sobre esse assunto, né? Vídeos, infográficos, né? Até mesmo programas de computador, joguinhos de computador que auxiliam na gestão de operações, por exemplo, tá? Então, olha, tem muito campo aí para se atuar, né? E cabe a gente também absorver isso, porque agora nesse período e daqui para frente acho que vai ser mais digital e menos presencial, né? Então aprender a usar essas ferramentas, aprender a usar ferramentas como o Zoom, como o Google Meeting, né? Isso agrega bastante valor. Eu estava esses dias com uma arquiteta aí querendo fazer um projeto e tal, e eu não estava conseguindo atender ela. A gente não estava conseguindo fechar as agendas. A gente tem uma reunião longa o suficiente, né, para eu expor meus problemas e ela expor os problemas e a gente chegar num consenso. Aí o que eu fiz? Eu gravei um vídeo, eu abri o Zoom, eu gravei um vídeo, eu postei o vídeo no YouTube e eu mandei para ela o link, né? Eu explicando, mostrando assim no computador e tal, explicando qual que é a minha dúvida. Ela diz, que chique, né? Olha só que avançado e tal. E não tem nada de mais nisso. Hoje em dia a gente tem ferramentas adequadas para isso, né? E tá tudo aí na nossa mão, tudo de graça, né? Tudo de graça. Então isso, essa parte online, ela a gente tem é uma ferramenta, né? Como o martelo lá, e a gente tem que saber utilizar ela da melhor maneira possível, né? Eu tenho aula nas terças-feiras também lá com o pessoal de Caxias. Nem todos os alunos conseguem assistir a aula, fica no YouTube, assiste a hora que quiser, então isso também é um ponto positivo, né? Você não precisa estar fechado, né, na hora da aula. A nossa, como a gente tem poucos alunos, fica um pouco mais fechado, mas enfim, isso também torna Tem um professor que ele não quer gravar as aulas. Ah, é? Tem que ser ao vivo? Sim. Pois é ruim, às vezes, que nem a gente depende da internet, né? Pode ser, às vezes, que trave ou coisa assim, ou daí, às vezes, o cara pode voltar, né? Olhar, ficou com alguma dúvida, ele não quer saber de gravar. Não, e até pelos cálculos eu acho que a gravação ajuda bastante também. E tu volta lá, vai, vê de onde é que tirou esse valor, tal, tal. Se a aula é online, se ela é presencial, se a aula é presencial, às vezes tu perde a passada, vai embora e o que ele quis dizer? Aí você tem que voltar e ir atrás, né? E assim online você consegue pausar, voltar e assistir de novo, né? Isso eu acho que é um ponto positivo também. Tem o lado positivo. Oi? Tem o lado positivo também da aula online, né? Gravada. Claro, claro. Então, o brainstorming é mais ou menos isso que a gente fez, tá? Eu não fiz ele estruturado, eu fiz ele não estruturado, enfim. Mas é mais ou menos essa a ideia. Tinha um chefe meu que sempre contou essa história e eu passo ela para frente, né? Que eles tinham um refeitório lá na empresa, era a empresa de motores de Caxias do Sul, motor elétrico. Eles tinham um refeitório lá em Caxias do Sul, ia todo mundo no refeitório e depois passava um período lá, embaixo de uma árvore, lá sentado, lá
né, falando besteira e dando risada. E eles estavam com um problema no motor. O motor, ele era grande, só que ele não conseguia partir, né? Não conseguia arrancar o motor. Pesado que ele era e grande que ele era, enfim. E aí disse que teve um gringo lá que disse, mas por que não botam um outro motor na bunda desse aí para fazer ele começar a girar? E depois ele se vira girando. Falou com termos até... bem com esses termos mesmo, né? E no fim foi a solução que eles acharam e fizeram o produto e funcionou e venderam dessa maneira. Então, num brainstorming, né, sem pretensão nenhuma de resolver o problema, acabou sendo resolvido de maneira descontraída, né? Então, a ideia do brainstorming é mais ou menos essa. Mais ou menos essa. E qualquer problema de qualidade passa por um brainstorming, tá? Qualquer problema de qualidade, assim, numa empresa um pouco maior, passa por um brainstorming, mesmo que não formal, né? Mas é necessário, até a ISO pede isso, né? Que você colete informações de mais de um setor para você fazer uma análise crítica e decidir aí qual que é a melhor saída. Tá? Outras ferramentas, né? Agora ferramentas, então o brainstorming é uma ferramenta geral, tá? Feita para esse tipo de situação. Aí, no brainstorming, você lá descobriu que você precisa coletar informações, coletar dados. Como é que você coleta dados na fábrica? Então, esse é o problema, coletar dados. Então, uma ferramenta que você pode utilizar é a folha de verificação. O que é a folha de verificação? Ela, deixa eu ver se tem mais alguma. Não, mais ou menos isso. Seria um papel escrito, um papel que vai para a fábrica, enfim. E o funcionário vai fazendo os risquinhos, ó. Tá? Então, teve reclamação de falta de ventilação? Ah, teve um cara que reclamou, fala o risquinho. Teve um cara que reclamou, fala o risquinho. Tá? E aí, então aqui você extrai um dado importante para análise da qualidade, né? O tipo de reclamação e quantas pessoas reclamaram. Porque é muito comum, a pessoa está reclamando disso. Tá, mas pessoal, quantos? É um cara muito chato ou é 50 clientes fiéis que poderiam auxiliar no crescimento da empresa, né? E que disseram, ó, o produto de vocês é bom, mas só tem esse defeitinho aqui, ó. Pá, né? Então, essa folha de verificação ajuda você a filtrar esse tipo de informação. Tá? Aqui tem uma para dimensional, para dimensões, né? Então ali você tem um furo, sei lá, de 8,3 milímetros, né? Ou centímetros, enfim. E aí para o funcionário não ficar notando, ó, ele mediu 8,31, 8,32, 8,33. Tá? Ele não ficar notando, você faz uma grade assim, ó, e aí você, para cada medida, você faz um xizinho. E aí você consegue visualizar de forma bem visual, né? Isso é bom. Você consegue visualizar qual é o valor, né? E quanta variação teu processo gera. Tá? Esse é outro exemplo de folha de verificação. Né? Então, esse é o tipo de ferramenta. Então, ó, lista de localização de dados não conformidades de chapas de vidro. Né? Então, mostra em que posição da chapa você tem o defeito. Certo? E aí você pode ir anotando nesses códigos aí também. Tá? Permite classificação mais ampla do que... Bom, enfim. Né? Essa aqui que eu estava procurando. Então aqui tem uma folha bem real, né? Acho que é de uma oficina de mecânica, oficina de chapeação, não sei. Que você vai riscar ou vai anotar quais são os serviços que têm que ser efetuados na chapeação. Então, tem um ovinho aqui, você